Olá, pessoal! Começamos aqui mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desmistificar aquela matemática invisível, sabe? Aquela que mantém literalmente o nosso mundo físico de pé e funcionando. É isso aí, estamos falando dos vetores. Vamos entender juntos como simples setas conseguem traduzir toda a complexidade do movimento e das forças que estão bem aí ao nosso redor. E para garantir que tudo fique perfeitamente claro, nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar pelo mistério do movimento, a anatomia do vetor, a clássica analogia da rua, os vetores no plano cartesiano, a técnica de dividir para conquistar e, para fechar, a engenharia aplicada em estruturas reais. Bom, vamos mergulhar nisso começando pelo começo. Qual informação, afinal, está faltando quando a gente observa o mundo? Imagina só uma situação super comum. Um carro está se movendo a 80 km por hora. Essa informação parece super importante, não é? Mas será que ela está completa? A verdade é que só com esse número indicando a velocidade é totalmente impossível evitar uma colisão, por exemplo. Faltam peças nesse quebra-cabeça. Falta saber qual é a inclinação desse movimento, se é na horizontal ou na vertical, e para onde exatamente esse veículo está indo. É por isso que a física divide as grandezas entre as escalares, que só precisam de um número, e as vetoriais. E é bem aí que entram os nossos heróis de hoje, os vetores. Na física e na matemática, os vetores são aquelas grandezas representadas geometricamente por setas orientadas. Sabe aquela seta que aponta para um lado? Então, eles trazem justamente aquelas respostas que faltavam no nosso exemplo do carro, exigindo três coisas fundamentais: módulo, direção e sentido. Tudo isso para que a leitura do mundo físico fique absolutamente completa e precisa. Agora que a gente sabe o porquê deles existirem, vamos dar uma olhada na anatomia do vetor e dissecar essa seta matemática. Olhando de perto, dá para ver como cada detalhezinho do desenho carrega uma informação vital. Essa anatomia começa com o módulo, que é basicamente o tamanho físico da seta. Ele é proporcional ao valor numérico da grandeza, ou seja, uma força gigante exige uma seta mais longa. Faz sentido, né? Depois, a gente tem a direção, que é a inclinação daquela linha reta invisível onde a seta está apoiada. E lá na ponta, a extremidade nos dá o sentido, mostrando para onde a força está empurrando ou puxando. O desenho sempre começa na origem, que a gente chama de cauda, e viaja até essa pontinha geométrica. E olha, é super comum que esses nomes causem uma certa confusão no começo. Então vamos esclarecer isso de uma vez por todas, enfrentando a maior dúvida nesse assunto. A gente precisa separar muito bem o conceito de direção do conceito de sentido. Na física, eles definitivamente não são a mesma coisa. A direção é aquela linha reta de suporte. Pensa no eixo horizontal ou no eixo vertical. Já o sentido é para onde a seta aponta dentro daquela direção. E o grande truque matemático aqui é lembrar que toda direção tem, obrigatoriamente, dois sentidos possíveis. Tipo, na horizontal, o movimento pode ir para a direita ou para a esquerda, percebe? E essa analogia aqui ilustra a situação de um jeito brilhante, trazendo a física para o nosso dia a dia. Pensa na rua em que a gente mora. A rua física em si representa a direção. Pode ser um eixo leste-oeste, por exemplo. Agora, o lado que a gente escolhe para caminhar nessa rua, esse é o sentido. Ancorar essa ideia abstrata numa simples caminhada no quarteirão ajuda demais a nunca mais esquecer a diferença fundamental entre direção e sentido. Bom, vamos em frente e mover essa seta para o plano cartesiano para ver como a coisa funciona em 2D. Afinal, o mundo real não tem só uma direção, né? As coisas acontecem em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, para lidar com um monte de forças agindo juntas, a gente precisa desenhar essas setas dentro de um sistema de coordenadas cartesianas. Geometricamente, o processo começa cravando a origem do vetor bem ali no ponto 00 do plano e esticando a ponta dele até uma coordenada exata nos eixos x e y. E o mais legal de colocar a seta nesse mapa quadriculado é a geometria que aparece naturalmente. Um vetor inclinado acaba formando um triângulo retângulo perfeito. A nossa seta funciona como a hipotenusa, e isso deixa a gente criar projeções, que são como verdadeiras sombras desse vetor. Uma sombra cai ali no eixo horizontal X, atuando como o cateto adjacente, e a outra vai lá para o eixo vertical Y, funcionando como o cateto oposto. E essa brincadeira de criar sombras nos leva para uma técnica matemática incrível, a decomposição vetorial, ou como a gente gosta de chamar, dividir para conquistar. A decomposição é, de longe, o nosso melhor kit de ferramentas para transformar cálculos físicos que parecem impossíveis em algo super tranquilo. A gente pega um vetor inclinado e meio chato de calcular e transforma em dois vetores menores e perpendiculares usando trigonometria básica. Passo 1. Projeta a sombra no eixo X usando o cosseno.
Passo 2, projeta sombra no eixo Y usando o seno. E no passo 3, a mágica acontece. A gente consegue analisar as forças de cada dimensão de forma totalmente independente. E agora a coisa ganha vida visualmente. Olha só esse exemplo prático de decomposição. A gente tem uma seta principal representando um puxão em um bloco com uma força de 10 newtons, uma inclinação de 60 graus. Graças àquelas continhas de trigonometria, a gente descobre que esse puxão equivale a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aplicar 5 newtons perfeitamente para frente, na horizontal, e 8,6 newtons tentando erguer o bloco para cima, na vertical. É uma divisão precisa que facilita muito a nossa vida para entender essas forças aplicadas. Mas a verdadeira beleza da matemática é que ela tem via de mão dupla. Se a gente tiver só as sombras, ou seja, as componentes separadas, dá para costurar tudo de volta. Usando o velho e bom teorema de Pitágoras nessas componentes, a gente chega magicamente na força original de 10 newtons. E aplicando a operação da tangente, a gente acha o ângulo exato de inclinação com a horizontal, só lembrando de checar os sinais positivos e negativos para garantir que o desenho final caia no quadrante certinho do gráfico cartesiano. Bom, mas toda essa teoria existe por um motivo bem maior, né? Vamos sair um pouco da sala de aula e ver a engenharia e as estruturas reais em ação. No mundo real, as coisas acontecem em 3 dimensões de um jeito implacável. E aqui, a precisão vetorial não é só matemática, é questão de segurança e sobrevivência. A metrologia usa isso para prever para onde uma tempestade gigante ou frente fria vai se deslocar. Na engenharia aeronáutica, a galera calcula os ângulos para garantir a sustentação de asas de aviões imensos no ar. O caminho que um foguete faz, pura decomposição vetorial. E claro, calcular as tensões que ditam a estabilidade de arranha-céus e pontes contra ventos fortíssimos. Então, o ponto crucial aqui é perceber como tudo isso se conecta na prática. Os engenheiros usam exatamente essa decomposição vetorial para calcular o balanço de forças pesadas nas estruturas que a gente usa. Pensa numa ponte pêncil gigantesca. Eles precisam pegar o peso brutal dos carros, a gravidade e o estresse dos ventos batendo nela, e decompor tudo isso em vários eixos. É somente desenhando e calculando com perfeição essas setas invisíveis, essas projeções, que a engenharia garante que essa ponte colossal não vai desabar, se mantendo firme e segura. O que nos leva a uma reflexão muito instigante para fechar com chave de ouro, sabendo que toda a construção humana, cada veículo em movimento e até as forças da natureza estão interligadas por trás dessa cortina matemática. Como é que entender a simples anatomia dessas setas altera a forma como a gente olha para as estruturas nas quais confiamos todos os dias? A matemática vetorial constrói, literalmente, o alicerce invisível da nossa realidade. Esperamos que essa nossa explicação tenha dado uma clareada permanente em como o equilíbrio do mundo físico funciona. Um super abraço para quem acompanhou até aqui e vamos continuar sempre explorando essas conexões brilhantes.